registrado, né? Nós vamos pegar o texto de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Eu vou trazer então outra observação sobre interpretar parábola. Então, a gente viu na parábola do bom samaritano, nós precisamos descobrir o que Jesus queria ensinar com aquela parábola. Ela é clara, né? Então o ensino lá é o amor ao próximo. Então, porque o doutor da lei, o religioso, perguntou quem é o meu próximo. Então ele conta aquela história. Diz, quem é o teu próximo? É o que tem necessidade, é o que está mais perto. Então, ponto final, esse. Agora você pode fazer aplicações diferentes. O que é uma aplicação? Olha, você precisa amar o teu irmão que congrega contigo, que te ofende, amar o teu cônjuge, amar aquela pessoa que te persegue. Então, né, você precisa amar cuidando. Então, as aplicações, elas têm diversas. A interpretação, apenas uma. Tá bom? Tá claro isso, amados? Tá claro mesmo? Tá? Então, vamos lá. Mateus capítulo de número 13, conta-nos a parábola. Jesus conta, essa é a primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola muito conhecida do semeador. Lembra? O semeador saiu a semear e tudo mais. Então ele diz que a semente caiu à beira do caminho, uma semente, a outra caiu em pedregais, a outra caiu entre espinhos e outra caiu em terra boa e deu fruto, uma por 30, uma por 60, uma por 100, por 1. E é interessante, amados, que nesse texto a gente já sabe a interpretação quando a gente lê um pouquinho para frente, não é? Olha só, capítulo 13, então até o verso de número 8, ele fala da parábola, até o verso 8. E aí o verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É muito interessante essa expressão. Tem expressões que elas são chamadas de expressões idiomáticas. Eu mandei lá no grupo, quem viu os slides? Os irmãos viram todos? Expressões idiomáticas? Não? Nossa, tá lá, era para ver, era para assistir. Não assisti não porque não é vídeo, mas era para ver as imagens. Eu coloquei todos os slides que eu disse que eu ia colocar, coloquei lá. Isso, passei aqui, mas coloquei disponível lá, o arquivo todo o arquivo meu que eu ia passar, alguns eu passei, outros não, mas a explicação está tudo lá, vocês deveriam. Tiveram 2 semanas de fazer isso. Expressões idiomáticas. Aí eu trouxe. Mas não foi tempo de ler todos. Tá lá, isso, mas dá uma olhadinha lá, podendo. Então, assim, expressões idiomáticas são aquelas expressões que só fazem sentido naquela língua e naquela cultura, tá? Então, quem viu e quem não viu, eu vou explicar aqui. Por exemplo, se eu falo assim, o Jonathan, é Jonathan? Ou é Jonatas? Jonathan, nenhum nem outro. Então, Jonathan. O Jonathan é um perna de pau, é só exemplo, tá? É um perna de pau. O que vocês entendem? O que nós entendemos no Brasil? Ele joga futebol mal, não é? Agora, olha só. É um revelamento. Então, olha que coisa interessante. Para nós, não precisa de explicação, interpretação nem nada. E se eu ler aqui, o Jonathan é um perna de pau, irmão, é ruim de bola. Joga mal, né? Bola, tranquilo. Pega isso aqui e traduz lá em mandarim, lá na China. Aí eles vão ler, o Jonathan é um perna de pau. Aí tá chegando o Jonathan. Eles vão, cadê a perna? Porque eles estão lendo o quê? Literalmente. Faz sentido essa palavra, essa linguagem lá na China? Não faz sentido, amados. Porque é outra cultura. Isso é expressão idiomática. Só faz sentido aquela frase com aquele significado naquela cultura. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias. Oxe, que homem que não é nascido de mulher, pelo amor de Deus? Não existe isso, né? Mas olha a expressão idiomática, faz um sentido naquela cultura. O homem nascido de mulher, dos nascidos de mulher, ninguém ouve maior do que João Batista. Isso é expressão idiomática, só faz sentido naquela cultura. Mas quando a gente vai traduzir, a gente traduz literalmente, né? Então, se lá está escrito assim, o homem nascido de mulher, então vai na língua hebraica, aqui no português, o homem nascido de mulher. Mas o significado é o mesmo. Lembra da maçã de ouro? E o filho do homem? Era laranja. Filho do homem, aí já tem um sentido, é uma expressão idiomática. Mas o que isso significa? Filho do homem, ou seja, uma natureza humana. Jesus, ele era o filho do homem, ou seja, ele também teve a sua natureza humana. Olha só, então expressão idiomática é isso, são essas frases, esses termos só fazem sentido naquele contexto lá. E eu vou trazer daqui a pouco um aqui, que vocês falam, nossa, nunca imaginei
Então, embora está aqui, quando é que a gente imaginar que o texto que falava de maçã não estava se referindo à maçã? Quando? Nunca. Mas quando, irmão, que a gente vai descobrir um negócio desse? Olha só a necessidade, então, de nós, de fato, conhecermos os textos bíblicos, né? Estudarmos o texto bíblico, conhecermos a cultura. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme na compreensão da Bíblia, amados. Então, vamos lá. É só para... eu trouxe um monte de exemplo lá, por exemplo, caçando pelo, procurando pelo em ovo, lembra? Né? Tirar água do joelho. Marcando toco, mas tudo lá está literal, não está? Ou seja, a pessoa de fato procurando pelo em ovo lá. Então, quem lê em outra cultura, em outra época, em outra língua, ele vai falar, não. Então, o que quis dizer isso aqui? Que essa pessoa estava procurando pelo em ovo? Não, não é isso. Tentando achar chifre em cabeça de cavalo. Essas coisas que na nossa língua faz todo sentido, mas em outras línguas não fazem. Em outra cultura não faz sentido, né? Deixa eu tentar lembrar de um aqui. Rapaz, veio na mente, mas fugiu. Daqui a pouco, se voltar, eu trago para vocês a ideia. Mas vamos lá. Verso de número 10, todos estão acompanhando? Mateus capítulo 13, verso de número 10. Lembrei, amados, lembrei. É importante, por isso que eu vou falar para vocês aqui. Dependendo da cultura, e olha só, nós estamos lidando com a Bíblia, que tem 2.000 anos no Novo Testamento, 3, 4, 5, 6 mil, 7 mil anos no Antigo Testamento. A gente está falando de quantos anos, milhares de anos atrás, em outra cultura, em outra língua. Agora eu vou dar um exemplo que mesmo hoje, 2018, nós vivemos hoje, em 2018, em outra cultura, a cabeça deles funciona diferente. Por exemplo, qual é a nossa percepção, em que direção é o futuro para nós? Para trás ou para frente? Para frente. Então, falando de futuro, pensa-se naquilo que está na nossa frente, não é? Se você, na cultura dos chineses, você fala assim, não, o futuro está para onde? Eles vão falar, para trás. Não é esquisito para nós isso? Porque ele está em outra cultura, a mentalidade, eles pensam com outras categorias. Mas por que eles pensam que o futuro é aquilo que está atrás? Porque o futuro é desconhecido, não posso vê-lo, está para trás, faz sentido? Agora para nós o futuro é aquilo que está adiante, que ainda não aconteceu, mas está adiante. Mas para eles não entendem futuro nessa direção para frente, e sim para trás. Porque o que está para frente é o que eu posso conhecer, o que é visto, o que é conhecido. Vocês percebem então que dependendo da cultura, o pensamento muda? Imagina a Bíblia, amados. Imagina a Bíblia. E a gente acha que a Bíblia é assim qualquer livro que a gente lê e vai falando o que bem entende, bem quer, que é o que acontece, infelizmente, na grande maioria dos cristãos. Infelizmente. E aí tem todas essas coisas que a gente vê. Verso 10. Acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e o que terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pensa que tem, né? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus explica toda a parábola. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente lê um texto, muitas vezes a explicação não está nem num estudo, em um livro, em uma cultura. A própria Bíblia muitas vezes traz a explicação. Agora eu vou dar uma outra explicação da parábola do trigo e do joio, que está aqui no verso 24. Queria que todos acompanhassem, por favor. Está aí, verso 24, mesmo capítulo. Acharam? Alguém pode ler e eu vou dar a interpretação? Leia assim compassadamente, respeitando ponto e vírgula, prestando atenção na gramática, na pontuação, como a gente já aprendeu. Aquela cautela. Alguém pode ler assim compassadamente, e aí eu já vou dando a interpretação simultaneamente.
Aqui é assim, simultâneo. Pode ser, Júlio? Você? Mateus, É o 13 e 24. 24 até o 30, irmão. Por favor. parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, Tá, então o homem que semeia a boa semente é o próprio Filho do Homem, é o próprio Jesus, né? Sim. Pode falar, pode continuar. Eu vou simultaneamente, tu vai falando e eu vou dando interpretação. Mas é séria essa, não é aquela pegadinha não, tá? Por veio favor. o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O inimigo é o próprio diabo, mano. O inimigo aí é o próprio diabo, né? Pode continuar. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Tá, o trigo, só pra gente ver, o trigo, ele quer dizer aquele que são os filhos do maligno, e o joio são os filhos do reino. Os servos do dono. O trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Sim, foi isso que eu falei? Foi o contrário? Então que bom que vocês estão prestando atenção. E eu? Então vamos lá. Nossa, agora pronto. Pode continuar, meu amado. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso? Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. É que a tua versão é bem diferente, né? Muito difícil. É bem diferente, irmão. Então eu acho que eu vou pedir para outro, porque eu acho que é diferente da maioria. É por isso que eu queria uma Almeida Revista e Corrigida, de preferência. Obrigado pela disposição, mas eu acho que a outra vai ser melhor. Quem tem Almeida Revista e Corrigida? Qualquer uma das irmãs? Qualquer uma das irmãs? Então, por favor, irmã Rosana, comece de novo aí, minha amada. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E então, começando de novo, esse homem que semeia é o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, e a boa semente é o Evangelho. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então o inimigo é o próprio diabo, né, que semeia esse joio no meio do trigo. O joio são os filhos do maligno, e a boa semente, na verdade, são os filhos do reino, tá? A boa semente são os filhos do reino. Semeou no campo, não é isso que a irmã leu? Semeou no campo, a irmã leu? Mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Tá, não, mas semeou no campo, a irmã leu já, né? Semeou no campo. O campo representa o mundo, tá? O campo é o mundo, então o campo representa o mundo. Pode falar. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi... Tá, a ceifa é o próprio fim do mundo, tá? A ceifa é o fim do mundo. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. Os ceifeiros são os anjos que farão essa colheita aí no fim do mundo. Colhei primeiro o joio e atrai-o em molhos para que o queime. Isso será na consumação do mundo, né? Vão ser queimados aí, colhido e queimado no fogo, ou seja, a própria condenação eterna. Mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Isso. O trigo, então, a gente já viu que é o próprio filho do reino, né? Eles, no caso, vão entrar no reino. Pode continuar, meu irmão. Acabou? Então tá bom. Então, olha só, para chegar a essa interpretação, eu estudei muito, eu li muitos livros, eu estudei os originais, e aí eu cheguei a essa interpretação que eu falei para vocês. Só que não,
Claro que não, amados. É só ler o verso 36. Eu estava lendo aqui o verso 36 até o 43, estava tentando. Está a explicação da parábola. Tem explicação. Só ler um pouquinho mais para frente. Jesus conta lá, do verso 24 até o 30, depois do 36 ao 43, ele dá toda a explicação. O que eu quero dizer com isso? Amados, muitas vezes, só uma leitura da Bíblia adequada, a gente já consegue ter a compreensão dela. O que nos falta muitas vezes? Leitura bíblica. Né? Leitura bíblica, ler Bíblia, amados. Não tem como nós estudarmos sem ler a Bíblia. Ler Bíblia, conhecer Bíblia, os textos, todos eles. Vocês têm que ler Bíblia todo o santo dia, porque todo dia é santo para o santo, não é? Ler Bíblia, não tem conversa, não dá mais, não cabe mais a gente ficar aí naquelas caixinhas de promessa. Na realidade, em 39, eu já tinha como é que fala? Já tinha circulado ali, né? Já tinha embaixo feito uma observação. Só que na realidade já tinha passado despercebido se voltar na palavra do joio. Talvez, já está dizendo aqui a explicação, 39, né? O inimigo que o semeou. 36 em diante começa a explicação do que Jesus contou. Tá, mas tinha passado despercebido já da palavra do joio. Ah, entendi. Sim. Para chegar onde o professor chegou, estuda, porque senão passa despercebido. Não, aqui era só ler adequadamente, com paciência, né? Tudo bem, meus queridos? É só mais um exemplo para mostrar. Para mostrar que é só ler. Ler um pouquinho, parar com essa preguiça de ler uma tirinha, um versículozinho, tá certo? Isso não cabe mais para nós que queremos saber de fato, queremos compreender os textos bíblicos. Não cabe mais, irmãos, tá bom? Vou pegar inclusive aqui mais um texto. Ainda está escrito explicação da palavra. Pronto, então mais claro que isso só desenhando, né? O que acontece? É esse mau hábito que nós temos, né, de não ler Bíblia, de não ler, de não buscar, aquela questão, será que tem aí uma explicação? Será que tem outro texto? Diga, pastor Anderson. Acredito que a Paula falou, ainda está escrita a explicação, mas está escrita a explicação no título, que não é Bíblia, então toma cuidado com o título aí também. Ele não é inspirado, mas às vezes serve para nos orientar nessa questão. Então até aqui não tem problema, ele não faz parte da inspiração, né? Então é por isso que a gente não considera como aqui não faz parte da Bíblia, no sentido que não faz parte dos originais. Às vezes esses títulos atrapalham porque quebram a sequência de uma fala, mas às vezes ajuda, que é o caso aqui. Mas e quando o pregador fala que o joio, o trigo vai ser arrancado junto com o joio, só na volta de Jesus, que ali vai separar quem é o joio e quem é o trigo. E aí? Então, aqui diz que é na consumação dos séculos, né? A consumação dos séculos. É o que diz aqui. Tudo certo. Vamos pegar um texto muito conhecido, como eu disse para vocês, eu prometi, só ia pegar coisa conhecida. Desculpa a pergunta, e o que é consumação do céu? É o final da história humana. É onde Deus, ele vai julgar aquelas pessoas que, sim, julgar todo ser humano. A gente chama de o juízo do trono branco, né? É o tribunal, lá em Apocalipse, no finalzinho. Então é a consumação dos séculos. É o final da história humana. Onde aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, reconheceram o seu senhorio, vão para a vida eterna com Deus, e aqueles que renunciaram, que negaram Cristo, rejeitaram Cristo, eles vão para a condenação eterna. Em outras palavras, para muitas pessoas que... Porque eu cresci falando, em 2002 o mundo vai se acabar, né? Não, são bobagens essas que a gente vai... Mas aí para quem não está conhecendo isso aqui, não conhece isso aqui, né? Para eles é o fim do mundo. É o fim do mundo, para mim é tanta coisa aí que... Mas vamos lá. Lembra daquela passagem, amados, do que o galo... Jesus disse para Pedro que... Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. É isso mesmo? Vocês têm certeza? Não. Como não? Por que não, varão? Porque eu não vou saber explicar agora nesse momento, mas é a respeito, não sei se eu posso dizer uma palavra. Parábola do que, varão? Não, do texto bíblico, eu quero saber do texto bíblico. Vamos para o texto bíblico. Vamos pegar o texto bíblico? Né? Você não acha melhor? Vamos pegar o texto bíblico. Mas eu Bora. já li esse texto bíblico que realmente, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, na terceira vez o galo cantou.
Então quantas vezes o galo cantou? Uma vez só. Só cantou uma e negou Ele 3. negou ele 3 vezes. É? Então vamos lá, vamos pegar os textos bíblicos. Foi o que eu li, né? Não sei se é. Vamos comparar. Onde é que a irmã leu? Em Mateus, em Marcos? Hã? Vamos lá, meus amados. Aqui é a nossa tarefa, pegar os textos bíblicos e ver se de fato o que está na nossa cabeça até agora, se de fato o texto bíblico ele traz assim, né? Aqui que é o desafio nosso. Olha, tudo nossa, a gente sempre pensou assim, sempre falou assim, sempre ouviu assim, mas vamos recorrer à Bíblia e vamos ver se de fato isso que a gente carrega até hoje tem sentido, né? Então, mas vamos ver. E se não for, não tem problema. A irmã está aqui para isso, né? Sala de aula tem todo o direito de estar equivocada. Inclusive até eu de vez em quando. Vamos lá. Quem vai ser o galo? Vamos lá, amados. Quem achou aí? João 13, né? Opa, não? Ah, João. Tá, você pegou em João, mas tem outros textos também. Quem puder, vai pegando os textos que tem em outros evangelhos, porque não só tem em João, né? Tem outros. Acha aí em João, então, Daniel. Foi Daniel? João o quê? Passa para nós, varão. Qual é? João 13? Não. Eu tenho O que então? Ah, tá. Jesus diz que Pedro negará. Isso. Vamos pegar desde o começo todo mundo, então, para acompanhar, para não dar uma confusão? Mateus capítulo de número 26, vamos lá. Mateus, todo mundo para Mateus. Mateus. Capítulo de número 26, meia dúzia. Mateus. Meia dúzia. 26, o quê? Capítulo de número 26. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tal. Ai, eu posso perguntar a questão assim? Claro, amado. Oxe, mas é para isso que a gente está aqui. Verso 69 em diante. Disse que quando eu frequentava a escola, eu entrava no ano. Coisa boa, né? A aula só é boa quando é assim. Senão é ruim demais. O cabra falando 2 horas. Meu Deus, quem aguenta? 60 aí? 9, a partir do 69. Mateus 26 e 69. Depois nós vamos pegar outro texto paralelo, mas depois eu falo para vocês não irem para lá. Vamos lá. Todos acharam o 69 do capítulo 26? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada, ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Antes que o galo cante. Então aqui me parece que o galo não cantou. Não cantou. Eu perguntei primeiro. Ué, vamos ler aqui, ó. Antes que o galo cante. Em Mateus 34 ainda diz: Em verdade digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então o que dá a entender é que o galo não cantou antes que o Pedro negasse. Não é isso? Calma, não tire conclusão nenhuma. Ó, vocês aí, então é isso. Calma, a gente não acabou o texto. Ó a agonia de vocês aí. Não lembro os outros evangelhos. Então vamos ler o Marcos. Vamos lá para Marcos. Vamos ler o Marquito, capítulo 14, né, varão? Marquitos. É 66, varão. Ainda bem que é só 26, né? 66. Então vamos lá. Capítulo de número 14 de Marcos, 66. Olha só que coisa interessante. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que diz, e saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Ó. O galo cantou. Isso, calma, vamos lá. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Esse é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito:
Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pronto. Pronto, agora lascou. Agora ferrou. E agora? Agora O que? Não, olha, irmã, daqui a pouco a gente desata esse nó que não é cego. Em nome do Senhor não é cego, tá? Então vamos lá. Percebe que quando nós lemos a primeira passagem, a ideia que vem então o quê? O galo não cantou e Pedro negou 3 vezes. Percebe que se nós ficássemos, eu estou voltando de novo, o mesmo exercício, nós vamos fazer as mesmas coisas aqui muitas vezes, até que essas coisas entrem na nossa mente e falam, nossa, não é que é assim mesmo? Não é que em muitas passagens é isso mesmo? São regras, irmãos. Eu estou aqui batendo na mesma tecla faz 3 semanas, são regras. Essas regras precisam, se vocês querem compreender a Bíblia adequadamente, vocês precisam seguir essas regras, não tem jeito. E eu estou provando por A mais B aqui muitos exemplos que é assim, não é? Então não é teoria minha, estou mostrando aqui no texto bíblico, olha, é assim, ó. Olha os exercícios que a gente está fazendo, da teoria para a prática, da teoria para a prática. Da prática a gente fala, ó, a teoria tem razão, não é só teoria, teologia, é prática. Então aqui clareou o negócio, eu acho que nem precisa mais a gente ler os outros textos, precisa sim. Mas aqui já clareou, não clareou? 2. O que Jesus falou então? Ele falou antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes vai me negar. Então vamos para Lucas, capítulo de número 22. Sim, vamos, irmão, se Apocalipse falar, nós vamos buscar esse galo lá no Apocalipse. Capítulo 22. Mas Daniel, você está no João, não é possível. Que desobediência é essa, meu irmão? Vamos para Lucas. É o Júlio que está falando? Olha aí, ainda levando o pecado do outro. Então, o Lucas, capítulo de número 22, o verso 63. Acho que é 63, né? Eu estou pegando pelas referências aqui. Lucas, capítulo de número 22, 54. Mas eu acho que eu vou direto no ponto aqui para não o verso 59, tá? Vamos no 59, para a gente ir direto no ponto, para não ler todo o texto, porque eu acho que a gente já sanou a dúvida lá no... Todos acharam Lucas 22 e 59? Sim? E passada quase 1 hora, uma outra afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse, homem, não sei o que diz, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha só. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Percebe que aqui também não deixa claro? Vamos para João, agora sim, Júlio. João 18, né? 18, vamos. Então, 15, a partir do 15. Então vamos lá. A partir do 15. E Simão Pedro, outro discípulo, seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. Estava frio lá também, viu, irmã? Então fazia frio e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Rapaz, eu queria ir direto aqui, deixa eu pular aqui para ganhar tempo. Onde está que ele nega, varão? Hã? No 27. 27. Ah, tá. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Nos 3 evangelhos não deixa claro quantas vezes foi isso. Esse exercício, o que deixou claro foi Marcos. Marcos está mais completo. O que eu quero trazer com isso? Essa outra reafirmação, que a gente precisa ler todos os textos paralelos. Está descendo o óleo da alegria ali sobre a varoa ali, ó. Meus irmãos, eu estou meio preocupado. Porque eu quero trazer para vocês um texto aqui, talvez ele não dê tempo. E o que acontece? Se não der tempo de eu trazer todas as explicações, eu quero que vocês segurem a ansiedade e tudo mais, para que na próxima aula a gente complete, tá bom? Não tentem resolver isso fora da sala de aula.
Tudo bem, amados? No WhatsApp, né? Vocês prometem isso? Senão eu nem começo nada aqui. Prometo. Senão eu nem começo aqui, amados. Então, se for para falar fora de sala de aula, não vai nem começar. Tudo bem? Vocês concordam comigo ou não? Não fala nada não, só Tá, não, só pra... Porque... eu sou mais eu de ler ali. Ficar Olha só, deixa eu falar... Não, eu nem vou entrar não, que não vai dar tempo, eu não vou me arriscar. Semana que vem, em nome de Jesus, se der tudo certo, a gente vê aqui, não acontecer o arrebatamento, se o não me chamar antes. Vai saber, né? A gente pega aqui o texto que eu quero pegar para vocês e fazer esse exercício. A minha pergunta: esse galo era galo? A maçã não era maçã? Então, eu não estou sabendo me expressar agora, mas eu entendi que não é o galo. Não é o galo. Não é Por o quê, galo. meu irmão? Era tipo, eu não sei explicar muito bem, porque faz muito tempo que eu ouvi um professor explicar, e quando dava tipo 6 horas da manhã, não era um galo que cantava, era tipo uma sinueta, alguma coisa, tipo uma trombeta, vai. Então vamos lá. Não é o povo que Como é que é? Vamos lá. Meus queridos, vamos aqui ouvir-me. Ouvir-me-eis, varão. Olhe para cá. Olha que coisa interessante. A vigília da noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, meia-noite às 3, às 3 às 6 horas, tá? Então eram as 4 vigílias da noite e tinha as 12 horas do dia. Isso aqui é como é organizado o calendário judaico e o horário. Não vai dar tempo de eu explicar isso agora também, em outra ocasião eu explico. Até é importante nós entendermos isso para entendermos alguns textos bíblicos. Senão, como assim? Um evangelho diz que Jesus foi crucificado à hora nona, às 9 horas. Outro diz que foi à terceira hora. Não há uma contradição nisso? Não há. A gente precisa entender esses calendários todos, tá? Se vocês me lembrarem, eu explico isso depois. Mas o que acontece? Tinham 4 vigílias à noite. Cada vigília trocava-se o turno, inclusive dos sentinelas, né? E essa vigília era anunciada como é hoje. Deu horário de alguma coisa, o que acontece? Um sinal, um badalo, uma sirene, alguma coisa assim, não é? Não é assim que a gente organiza essa entrada, saída em Marcos? Marcos, que eu digo, não é o Marcos, é Marco. Meio-dia ali em Santo André, no Parque das Nações, na igreja Nosso Senhor, nosso não que não é meu, mas o Senhor do Bonfim deles lá, meio-dia o badalo começa, meio-dia, e o sino. Então são marcos, né? Ou seja, são sons que são emitidos para organizar essas questões. Então, na cidade de Jerusalém, primeiro, pela lei judaica, não poderia ter este animal galo, porque há lá na lei judaica que animais de unhas fendidas, que ciscam para trás, são considerados imundos e não poderiam entrar na cidade, tá certo? Então não tinha galinheiro na cidade, não existia galinheiro. Essa trombeta que soava, eles chamavam de galo, é o toque do galo, é o som do galo, tá certo? Tem até a missa do galo, não é? Mas não é literal isso, ou seja, não é um galo que cantava, era esse som emitido para trocar os turnos. Olha só, fala para mim, quando que você ia ler a Bíblia dizendo o galo cantou e você ia imaginar que era uma trombeta? Nunca. Da mesma forma que a maçã. Como que eu leio maçã e não é maçã? Como que eu leio galo e não é galo? Olha só, amados. E os filmes que eu já assisti que o galo canta? Então, os caras não... O problema desses caras que fazem filmes, eles não lêem Bíblia, não estudam, né? Olha só. Quem vai explicar, irmãos? Isso e muitos outros textos é isso aqui, ó, esse livrinho aqui, ó. Como entender os textos mais polêmicos da Bíblia, inclusive, ó, evangelhos sinóticos. Então ele vai explicar aqui, da onde que é tirada essa informação? Da cultura. É a cultura. Lembra da fonte que eu disse que a gente tem que ter? Eu não estou falando isso porque eu acho bonitinho. É a fonte. E todo o estudioso da Bíblia, aquele que estuda a Bíblia, não os achólogos, tá certo? Tem os achólogos, né? Mas aqueles que estudam a Bíblia é tranquilo, não tem divergência nenhuma. E ele vai falar aqui um monte de coisa aqui. Por que Jesus tratou o estrangeiro como um cachorro? Isso não é uma palavra de ofensa naquele contexto. Havia um galinheiro na casa de Anás e Caifás? Ele vai explicar, que é o que eu disse aqui, tá certo? E muitos outros textos, ó, aqui. Deixa eu ver. O que Jesus quis dizer com camelo e agulha? Era isso que eu ia falar. É mais fácil
um rico entrar no reino dos céus. E aí tem algumas complicações para entender o que seria esse camelo passar numa agulha. Tem duas possíveis explicações, pelo menos que eu me lembro agora, duas. Uma, porque assim, a palavra para corda e camelo, elas são muito parecidas, tá certo? Corda e camelo, muito parecidas. Então na tradução, ou corda ou camelo, que mesmo uma corda passar no fundo de agulha também é impossível, né? Como também um camelo é impossível. Então a questão não é nem se é camelo ou se é a própria corda. E agulha, alguns entendiam como sendo agulha mesmo. Então ou um camelo ou uma corda seria impossível passar por esse fundo de uma agulha, ou que seria uma porta entre várias portas da cidade de Jerusalém, que era pequenininha. Quando fechava todas as portas, né, no turno lá, essa porta, aqueles que vinham de viagem, eles poderiam entrar ali sozinho. Ele só. Essa daí eu já me Isso. Agora, um camelo não poderia passar ali, porque um homem passaria muito apertado e um camelo seria impossível. A questão, quando a gente estuda isso aqui, qual é o dos dois? Isso não é o mais importante. O que a gente precisa descobrir é o ensino de Jesus com essa fala, né? O que Jesus estava querendo ensinar com esse exemplo, dizendo, se era camelo, se era corda, se o fundo da agulha era uma agulha mesmo, ou se era a porta lá, isso não interessa muito, na verdade. O que interessa é o que Jesus quis falar com isso, né? Porque aí a gente, na fala dos discípulos, porque eles disseram, olha, é impossível então que um rico entre no reino dos céus, né? Aí você falou, e agora? Ele falou, não, é aqueles que confiam nas riquezas. Mas aos homens isso é impossível. Então, mas a Deus nada é impossível. O que eu quero mostrar para vocês nesta aula, com todos esses exemplos que eu trouxe, amados, a gente precisa ter cautela e estudar a Bíblia direitinho antes de tirar qualquer conclusão. E vocês perceberam que não é tão simples assim? Meu Deus, galo, e agora? Estou perdido, será que o jumento era jumento? Será que a baleia era baleia? Calma, eu estou brincando, era assim, tá? Jumento e baleia, tá tudo certinho aí. Mas só para trazer esses exemplos aqui, para a gente entender, amados, vai demorar demais para vocês terem um conhecimento adequado e bom da Bíblia. É por isso que eu recomendo para vocês, e a recomendação do nosso irmão Tiago, pronto para ouvir, tardio no falar, tá certo? Pronto para ouvir, tardio no falar. Pronto sempre para ouvir, tardio sempre para falar, para tirar conclusões. E olha só, a gente precisa entender que a Bíblia se estuda para o resto da vida. Não é um cursinho de 3 anos que vocês vão ter assim, nossa, a gente tem então o conhecimento de estudo há quase 20 anos. Diariamente, sistematicamente, em oração, com desejo intenso no meu coração, para saber a vontade de Deus para a minha vida e para compartilhar com os irmãos que querem ouvir. A gente só ensina para quem quer ouvir, não tem como, nem Jesus faz isso, né? Então há 20 anos, vou continuar se Deus me der graça, saúde, visão, raciocínio, memória, vou continuar o resto da minha vida estudando a Bíblia, me debruçando diante dela, com o coração sempre aberto, para ouvir a voz do Espírito Santo, e inclusive voltar numa classe e dizer assim, irmãos, eu estava estudando aqui, cheguei a uma outra conclusão, não tem problema nenhum. Eu não me importo se a imagem de professor, ela vai falar, nossa André, mas calma aí, como professor, como fica esse negócio? Você fala um negócio daqui, não tem problema, irmão. Eu estou numa construção igual vocês, né? Agora, se a gente não tiver esse coração disposto, ensinável, jamais a gente vai ser, por Deus, aperfeiçoado. Porque, infelizmente, muitas pessoas elas ficam estagnadas, né? E não aprendem mais, que elas se consideram absolutas. Quando se depara com aquilo que parece ser o contrário, a primeira reação é rejeitar. E aí essa pessoa possivelmente vai ser uma pessoa muito limitada, sempre naquela mesmice, né? E aí vai arrastar por 20, 30 anos a mesma coisa e nunca vai aprender algo que é mais adequado. Mas o nosso intuito não é esse, o nosso intuito é ouvir a voz do Espírito Santo e de fato, a gente quer aprender todos os dias com a palavra de Deus. Queridos, vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Esse aí que você está namorando, é o quê? Ele justamente traz essas explicações como essa, por exemplo, da agulha, do camelo e agulha, do galo que não era galo. Quanto que é esse? Não sei, amada.